Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Júnior. Querida Igreja de Jesus Cristo, eu os saúdo e os convido a ler a Palavra de Deus comigo. Lá em Mateus capítulo 5, nós estamos estudando o trecho chamado de Sermão do Monte. Eu quero ler com vocês hoje a segunda parte das famosas bem-aventuranças. Convido você a ler comigo os versos 7 a 12 de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versos 7 a 12, dizem assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Irmãos, esse é o segundo trecho das famosas bem-aventuranças, que começam no verso 3 e vão até o verso 12 do capítulo 5 de Mateus. As bem-aventuranças, que são 8 no total, apresentam um estilo de vida que é feliz, que é satisfeito, que é bendito em Deus, não é? Então, por isso, bem-aventurado é a palavra usada para cada uma dessas características, porque bem-aventurado significa abençoado, feliz, bem-sucedido, alguém satisfeito no Senhor. Essas 4 últimas bem-aventuranças que a gente leu a partir do verso 7, elas apresentam um outro lado da vida agradável a Deus que as primeiras 4 bem-aventuranças. Por quê? As primeiras 4, elas lidam mais com o nosso relacionamento com Deus. Tem mais a ver com o relacionamento com Deus. Eu sou humilde de espírito ou pobre de espírito em relação a Deus. Eu choro por causa dos pecados, por causa de Deus. Eu sou manso no sentido de que o meu eu é dominado pelo Espírito que habita em mim. Eu tenho fome e sede da justiça que vem do próprio Deus. As últimas 4 bem-aventuranças que a gente leu hoje, elas já têm mais a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Porque se eu sou misericordioso, é para com outro ser humano. Se eu sou limpo de coração, tem a ver com o relacionamento com o outro. Se eu sou pacificador, é por causa de discórdia entre seres humanos. E se eu sou perseguido, é claro que é por causa de gente que não ama o Cristo que vive em mim. Então percebe que essas 4 bem-aventuranças são o relacionamento com o próximo. E se Jesus apresentou relacionamento com Deus nas primeiras bem-aventuranças e relacionamento com o próximo nas 4 últimas bem-aventuranças, então ele está aqui resumindo o espírito da lei. Como a gente aprende em outras partes, inclusive do Evangelho de Mateus, mas também no Novo Testamento, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo resumem toda a lei. Resumem, inclusive, os chamados 10 mandamentos, que têm mandamentos dirigidos a Deus e mandamentos em relação à nossa vida com o próximo. Então, olha como é que Jesus colocou nas bem-aventuranças aqui exatamente esses 2 grandes mandamentos, que englobam toda a ética cristã, toda a vida de santidade. E tem uma coisa muito curiosa acerca das primeiras 4 e das últimas 4 bem-aventuranças, é que elas formam um paralelo. Elas formam um paralelo. Por exemplo, é o pobre que se compadece do miserável. A primeira fala, bem-aventurado o humilde de espírito, o pobre de espírito. A quinta fala, bem-aventurado aquele que é misericordioso. Ser misericordioso significa cuidar do miserável. Então, é o pobre que cuida do miserável. É o que chora, segundo a bem-aventurança, que é limpo de coração. Por quê? Porque ele chora pelo pecado e tem o seu coração purificado. O terceiro é o manso, e o manso é o que pacifica. Assim como o que tem fome e sede de justiça é perseguido por causa da justiça. Percebe? Primeira e quinta, segunda e sexta, terceira e sétima, quarta e oitava bem-aventuranças formam um paralelo perfeito, onde Jesus está apresentando vida com Deus e vida com o próximo como totalmente entrelaçadas.
Eu quero agora explicar uma a uma dessas 4 últimas bem-aventuranças para a gente entender esse caráter agora mais especificamente direcionado ao próximo. Vamos começar com a 5ª bem-aventurança que está lá no verso 7, diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, ela pode ter um sentido mais ativo de suprir necessidades, como pode ter um sentido mais passivo, de deixar de revidar o erro. Por exemplo, quando você é misericordioso para com alguém que deveria ser castigado, você está deixando de aplicar o castigo que ele merece receber. Essa é a ideia de misericórdia que o nosso Deus exerce para conosco. Mas Deus não é só misericordioso deixando de nos dar o castigo que a gente merece. Ele também nos supre cada uma de nossas necessidades. E a ideia de sermos misericordiosos para com o outro também envolve essas duas coisas. Deixar de tratar as pessoas como elas merecem, que elas são pecadoras e merecem ser tratadas sem as honrarias que a Escritura ordena. Mas por quê? Por causa da misericórdia que nós devemos ter para com o outro. Tem um aspecto interessante nessa bem-aventurança que a sociedade não gosta de ouvir. Pensa bem, quando você trata o outro, você trata um miserável. Os homens não gostam de reconhecer que são miseráveis. Isso lhes humilha profundamente. Mas o Salvador sabe que todos nós somos miseráveis, carentes da graça de Deus. É por isso que quando você trata com benevolência alguém que está na miséria, você expressa a misericórdia divina. E o texto fala que se você faz isso na vida de alguém, você será julgado assim pelo seu Senhor. Se nós perdoamos os pecados dos outros, nós teremos os nossos pecados perdoados. Se nós tratamos o outro com benevolência, com misericórdia, esse é o critério com o qual Deus há de nos julgar. Então, por isso que bem-aventurado ele é, porque ele também alcançará misericórdia. Não é crédito, tá? Ele não ganha misericórdia porque ele tem pontinhos espirituais. É porque ele usou esse critério para tratar outros. Deus então vai usar esse critério para tratá-lo. Segunda a bem-aventurança dessa lista que a gente está fazendo aqui, na verdade é a 6ª, está no versículo 8 e fala: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Perceba que não é uma pureza meramente aparente. O destaque de Jesus é uma pureza que vem de dentro, de coração, é contra as aparências. Uma das coisas que Jesus vai escancarar no Sermão do Monte é a religiosidade que é muito preocupada com o exterior e não com o interior. Então Jesus já começa nesse sermão expondo que a limpeza da qual ele fala e exige de nós é uma limpeza genuína, que vem de dentro. E essa é uma limpeza que só Deus pode fazer. Mas quando nós somos alvo dela e nós demonstramos essa limpeza, então o texto fala que nós veremos a Deus. Por quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. É quando santidade de fato é produzida em nós que nós temos o grande privilégio de ver a Deus. A próxima bem-aventurança está lá no verso 9, fala assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por que filho de Deus? É porque Deus é o Deus da paz, é o Deus que reconcilia. Então, se ele é o Deus que reconcilia, se nós temos o ministério da reconciliação, então nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos mostramos filhos de Deus. É bom que eu ressalte novamente que as bem-aventuranças não são características naturais. Ser pacificador não é a mesma coisa que ser pacífico. Tem gente que não gosta de briga, vive fugindo de briga, não é verdade? Gente que prefere não entrar em discussão. Você fala assim, fulano é pacífico, ele é de boa. A gente fala assim. Mas não tem nada a ver com isso. Jesus está falando de alguém que se envolve na briga para gerar reconciliação. Então, bem-aventurados aqui os pacificadores significa aqueles que querem promover reconciliação. E se eles querem promover reconciliação, eles vão fazer aquilo que o Senhor tanto ama, que é promover unidade no corpo de Cristo. Então, seja um pacificador, alguém que promove concórdia antes do que semear discórdia entre irmãos.
A última bem-aventurança está lá nos versos 10 a 12 e fala sobre ser perseguido. Veja mais um exemplo de estilo de vida contracultural. Quem é que diria que é bom, é motivo da minha felicidade eu ser perseguido? Isso é muito estranho para o mundo, é muito estranho para a sociedade que nos cerca. Mas Jesus falou isso e os apóstolos vão entender isto. Quando Pedro e João são confrontados pelo Sinédrio, lá nos capítulos 4 e 5, e são exigidos não mais falar no nome de Jesus, eles discordam, ainda que respeitosamente, falando aos seus superiores, eles discordam, eles dizem que não podem deixar de falar desse nome, e aí o final da história, eles sofrem uma surra. E aí o texto fala assim, que eles saíram saltitantes, felizes, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Eles entenderam. Bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Mas por que alguém ficaria feliz? Eu diria que, em primeiro lugar, porque você é contado como parte do povo de Deus. Pensa bem. Se você é perseguido por causa da justiça, então Cristo em você aparece muito nitidamente. Até porque luz incomoda as trevas. E Jesus Cristo disse, se odiaram a mim, vão odiar você também. Então, quando você é odiado por causa da sua fé, significa que a sua fé se tornou evidente. Isso é motivo de alegria. Graças a Deus por isso. Por isso que é bem-aventurado quem é perseguido por causa da justiça. E se ele é perseguido por causa da justiça, o que ele vai ter? O reino dos céus. Ele vai herdar aquilo pelo qual ele foi perseguido. De novo, ele perde tudo. Olha o começo das bem-aventuranças. Ele é pobre de espírito, ele reconhece a sua bancarrota, mas no final ele ganha tudo, porque finalmente ele tem o reino dos céus. É a mesma bênção atribuída à primeira e à última bem-aventurança, fechando a riqueza da vida em Cristo. Para terminar, eu quero falar de novo como essas bem-aventuranças são paradoxais, para lembrar você desse estilo de vida contracultural que o Senhor Jesus nos ensina. Pensa bem, o pobre é quem exerce misericórdia. A gente diria, não, é quem tem muito dinheiro que tem que ser misericordioso e ajudar as pessoas. Mas aqui é o pobre. O pecador é o que é impoluto. Aquele que chora pelo seu pecado é quem finalmente é limpo de coração. Como assim? O pecador é o puro. Não parece fazer sentido, né? O manso é o líder que promove a paz. Você diria, não, o manso não pode. O manso é na dele. Não, o manso aqui é o reconciliador. É aquele que vai lá e promove paz. O justo é tratado injustamente. Percebe? Que estilo de vida contracultural? É para essa vida que o Senhor Jesus chama você. E a minha oração é que você seja desafiado ao mesmo tempo que creia que Ele é capaz de produzir esse estilo de vida contracultural para a glória dele.